Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz te alcance aonde você estiver. Estamos hoje iniciando nosso primeiro encontro online de mulheres do Ministério Mais Que Vencedores. Escolhemos para hoje o tema ansiedade e creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Fique atento ao que Deus vai falar com você. Compartilhe com pessoas que você sabe que está precisando de ver, né, esse assunto, esse vídeo. E o objetivo é que Deus possa ministrar algo ao seu coração nesse momento em que você está precisando ou alguém precisando de ser ministrado por Deus, tá bom? Temos aqui Diaconisa Elaine, nossa amiga, vai estar fazendo uma oração para que Deus possa estar, né, abençoando e aprovando esse projeto. Entre Amém. espírito, quero te convidar para orar conosco. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso coração, a nossa mente para o Espírito Santo de Deus, que Ele possa ministrar nessa noite e que nós possamos passar ao seu coração algo da parte de Deus para você. Você que anda ansioso, anda com o coração apertadinho, e eu peço a Deus nessa noite que possa te visitar e te dar um entendimento daquilo que nós queremos passar para vocês. Amantíssimo Deus e querido Pai, entregamos, Senhor, nosso clamor, as nossas orações, todas as nossas inquietações da alma, todas as nossas ansiedades, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, nosso dia de amanhã. Pai amado, Pai querido, eu sei, Senhor, que o momento é muito difícil, muitas das vezes as aflições, os problemas, as doenças, as enfermidades vêm e nós não sabemos para onde ir, nós não temos direcionamento, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai ministrar, está falando, Senhor, com a intimidade de cada um de nós. Trabalha, acalma, nos trata, Senhor, como Tu queres. E entregamos a Ti, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor. Muito obrigada, Senhor, porque o Eu Sou vive em cada um de nós. Amém. Quero agradecer, Elaine. Deus possa te abençoar. Quero deixar aqui um versículo, você que tem sua Bíblia, ou você que quer anotar para estar estudando depois, deixar um versículo para a sua vida. Está lá em Lucas 12, a partir do versículo 22. Lucas 12, versículo 22 e versículo 25. É uma palavra que Jesus direcionou aos discípulos, dizendo assim: Jesus disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais solícitos ou ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comereis, nem pelo corpo, quanto ao que vestireis. Lá no versículo 25 diz assim: qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Então, apesar da ansiedade hoje ser um tema, né, tão falado, tão discutido, a Bíblia ela continua sendo atual. Jesus, há tanto tempo atrás, já nos deixa uma palavra a respeito de ansiedade, né? Estou aqui com a missionária Cristiane, daqui a pouco vai estar passando para a gente um relato de vivência. E quero te convidar, você que estiver online conosco, quiser contar o seu relato de experiência também, tá? Enviar para nós um momento em que você passou por um período de ansiedade, como que você resolveu, né? Divide conosco a sua experiência para que outras mulheres sejam alcançadas, né? E possam saber que a ansiedade tem jeito sim, nós podemos sair de uma crise sim, e com Jesus isso ainda fica muito mais fácil, né? Eu quero deixar uma definição aqui no dicionário do que é ansiedade, né? A gente, quando pensa em ansiedade, a gente pensa logo em fazer as coisas correndo, em sofrer antecipado, né? Mas o que é ansiedade, né? De acordo com a definição do dicionário, diz que a ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, falta de tranquilidade, medo, estado afetivo penoso, expectativa de algum perigo diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Então, a ansiedade ela vem a ser um processo normal do nosso corpo, né? O nosso corpo ele
ele produz ansiedade, é normal, processo fisiológico. Porém, quando ela é excessiva, ela se torna doença, né? O fato de nós estarmos ansiosos, com medo, é uma reação até normal, porque o nosso corpo ele solta, né, hormônios, ele libera substâncias, como se nós estivéssemos preparados para correr. Então, o medo, a ansiedade, quando ela está em pequena quantidade, ela é normal. E faz até bem, porque prepara o teu corpo para uma possível fuga. Mas quando ela está em excesso, aí o medo faz com que a gente queira fugir demais, né? E isso que se torna uma patologia. Hoje em dia, né, nós temos aí diversas modalidades de transtornos de ansiedade, temos a bipolaridade, temos a ansiedade caminhando para uma depressão, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho para poder tentar te ajudar aí, né? O que causa, né, ansiedade? Momentos de estresse, né? Perdas, momentos de estresse, situações onde, de repente, a pessoa se julga incapaz de fazer algo. Ela é capacitada, mas o medo é tanto que ela trava, né? Então, muitos processos podem levar à ansiedade, né? E temos também momentos em que a ansiedade faz com que a pessoa até mesmo tenha sintomas até de outros tipos de doença, né? Eu já quero pedir à missionária Cristiane que fale um pouquinho, né? Porque senão eu vou acabar falando tudo, eu vou falar até a parte dela. Ela vai relatar para a gente o que ela passou, como que foi, né? Conta para a gente, missionária, como foi essa sua experiência. Amém. Eu cumprimento a todos com uma boa noite, na gloriosa paz do Senhor. É com grande alegria, né, que eu posso compartilhar aquilo que eu vivenciei na época, né, vivi para a honra e glória do Senhor. Eu quero trazer aqui um versículo ao qual me identifica naquilo que eu vivi no momento. É Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu passei por momentos, alguns anos atrás, muito difíceis, o qual uma pessoa muito próxima a mim, do meu lar, ela entrou em cárcere e ali eu tive uma crise muito grande de ansiedade. Porque além de eu ter que, eu sou autônoma, né, tive que trabalhar pela pessoa, tive que ser responsável pelos meus filhos, né, tive que ser responsável por tudo. Então, me deu grande crise de ansiedade. Durante 2 meses, qual essa pessoa, ela ficou em cárcere, eu fiquei 2 meses praticamente sem voz, devido à ansiedade. Nas madrugadas, eu acordava sufocada, né, sem o ar. Até eu estava estudando que em grego quer dizer estrangulamento. E é isso que a ansiedade ela nos causa. Falta de ar, ela tira o oxigênio, ela nos sufoca e tira até mesmo a nossa visão de um futuro melhor. E ali eu tive várias crises de falta de ar e pela glória de Deus, né, homens e mulheres de Deus foram usados para de madrugada, estava orando. E o que ocasionou a cura dessa ansiedade, né? Eu aprendi, conforme os problemas, né, daquele tempo, a ansiedade, que a gente tem que se envolver mais e mais na presença do Senhor, né? E foi isso que eu fiz. Eu já estava na posição, comecei a andar mais ainda na posição, confiar no Senhor, pedir ao Senhor direcionamento, visão espiritual, que os meus ouvidos venham ser espirituais, os meus atos, para que nada viesse me afetar. E deu certo, né? O Senhor, Ele me deu força, onde eu não imaginaria ser tão forte, mas fui forte porque o Senhor, Ele é forte e Ele é dono da minha vida, o qual eu me entreguei, né? Eu tampei a minha mente e ali o Senhor, Ele fez o milagre. Eu consegui vencer todas aquelas barreiras, né? Me entreguei ao Senhor e descansei no Senhor, o qual me deu a minha vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, né?
Ela resumiu, porque o testemunho é grande, né? Muita coisa que essa mulher de Deus passou, muita dificuldade, mas assim, né? Deus sustentou o tempo todo. Então, ter um apoio, né? Espiritual, ter um Deus em quem acreditar, um Deus que é tão poderoso, faz toda a diferença nessa hora, né? Ela falou que à noite ela acordava sufocada. A ansiedade, né? Eu posso falar como enfermeira, com toda a propriedade, que a ansiedade, ela às vezes faz a gente ter sintomas até de outros tipos de doença, né? Na verdade, a pessoa pode achar que está tendo um infarto e ser ansiedade. Ela relatou que acordava sufocada, né? Como eu disse, a ansiedade, ela libera hormônios. Um deles é a adrenalina, que ele faz com que, né, todo o corpo fique em alerta, né? E causa reações como aceleração de batimento cardíaco, dilata brônquios, então os pulmões você respira com mais dificuldade, né? Buscando ar. Dilata pupilas, porque a intenção do corpo é melhorar a sua visão. Então há o dilatamento de pupilas, né? A pessoa fica com o olho arregalado, buscando melhorar a visão dela. Entre outros, como eu disse, né? O corpo estivesse se preparando para uma fuga. E aí é o que a gente tenta fazer, né? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tenta fugir do problema. É como se o corpo estivesse dizendo, foge. Mas aí quando você tem Deus, ele fala, calma, filha, calma que eu vou te ajudar a resolver, não corre não, que eu estou aqui, né? Então, eu separei aqui alguns sintomas da ansiedade, né? Entre eles, a gente tem os psicológicos e os físicos. Os psicológicos, aí de repente você pode se identificar aí com algum deles, né? É o constante nervosismo, a sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo que as coisas nem estejam tão ruins assim, a gente começa a achar que tudo vai dar errado, né? A gente tende ao pessimismo quando a gente está numa crise de ansiedade. Problemas de concentração, começa a fazer uma coisa e já não faz, já vai fazer outra, porque a mente está acelerada, né? O medo constante, descontrole de pensamentos. Ela começa a pensar numa coisa, ela já não sabe mais o que ela está pensando, porque a mente dela, com a aceleração, ela tende a fazer você se descontrolar, né? Agitação de braços e pernas, irritabilidade, problemas para dormir. A insônia é uma grande característica. O sono está ali, né? O cansaço está ali, mas o corpo ele não relaxa. E aí a pessoa ela fica mais nervosa ainda, porque ela precisa dormir, mas o sono não consegue tomar lugar, porque a ansiedade está ali, né? Esses são os sintomas psicológicos. Os físicos, como eu falei, né, às vezes a gente até confunde com doenças tipo infarto, problema de coração. Pode ser a dor ou aperto no peito, aumento de batimento cardíaco, respiração ofegante, falta de ar, aumenta o suor, né? A pessoa começa a transpirar muito, tremores, boca seca, náusea. Pode ficar nauseada, tipo, algumas pessoas, quando estão em crise de ansiedade, até sentem vontade de vomitar, né? Fraqueza, cansaço, quando a pessoa já está naquela fase de não querer levantar, não quero levantar mais, né? Dor muscular, diarreia. Pastora, diarreia, sim. Dores musculares, tudo por conta de ansiedade, né? Então, a gente percebe o tanto que a ansiedade ela mexe com o nosso corpo de modo geral, né? E quando esses sintomas aumentam muito, pode desencadear ataques de pânico com sensação até de morte. Né? E aí a gente precisa de ajuda, né? Nessa hora, principalmente quando já está fazendo ataque de pânico, né? Ela já precisa de buscar ajuda psicológica, né? Em Deus, porque aí sozinha ela muitas vezes não vai conseguir reverter, né? E aí pode confundir com problemas do coração. A ansiedade e depressão, pastora, é a mesma coisa? Não. Depressão é uma outra coisa, né? Tem outros sintomas, mas a ansiedade, ela pode levar à depressão, porque a pessoa começa a se sentir incapaz, ela começa a se depreciar muito, e aí ela se afasta de pessoas porque ela tem medo de ter crise de ansiedade, né? Ataques de pânico em locais abertos, onde tem outras pessoas. Então, ela começa a pensar, eu vou me isolar, vou me trancar no quarto, não quero falar com ninguém. Se eu tiver um ataque de ansiedade, eu vou ter sozinha. Eu já não sou capaz de resolver nada, né? Tá tudo acabado para mim. E aí,
ela tende a se isolar, com isso aumentando ainda mais os gatilhos para uma depressão, né? E aí, as causas podem ser genéticas, pode ser que isso venha de família, né? A mãe que era ansiosa passa para uma filha ansiosa, né? Pode ser após um trauma, como foi no caso da Cristiane, né? Que teve um problema em família, e aí depois desse trauma que ela começou a sentir alguns sintomas de ansiedade. Pode ser devido a perdas, ambiente, o ambiente muito estressante, a pessoa pode começar a ter crise de ansiedade. Ela pode ter também, devido à mentalidade, a forma como que as pessoas estruturam o pensamento. Eu posso dar o exemplo aqui, dizer, Cristiane, a partir de amanhã você vai assumir um comércio, todo seu. E aí a Cristiane dizer, tudo bem, estou lá, vai dar tudo certo, esse comércio vai ser uma bênção. Mas a Cristiane também ela pode ter a seguinte mentalidade, Cristiane, você vai assumir um comércio. Ai, será que vai dar certo? Esse comércio pode dar errado. E se der errado? Vou ficar com dívida? Poxa, olha a diferença, né? Como que você estruturou o pensamento para encarar alguma coisa, né? Então, dentro dessa forma de mentalidade, eu também posso desencadear um processo de ansiedade, dependendo de como eu encaro uma situação, né? Doenças físicas, hormonais, né? A mulher, quando ela está passando por alguns dias do mês, né? Época de menstruação, em que os hormônios tendem a dar uma oscilada, a mulher fica um pouco mais chorosa, um pouco mais triste, e aí, se ela já tem tendência a ter ansiedade, esse momento para ela vai ser crucial. Mulheres entrando em menopausa tendem a ficar mais irritadas, mais ansiosas, né? Tudo por conta de hormônios. E, de repente, se ela procura um tratamento, Cristiane, ela vai ajustar o hormônio, acabou, vai melhorar. Porque, na verdade, o que ela tem é um processo físico. É o corpo dela que está sentindo falta de algo, né? E aí desencadeia a ansiedade. O uso de drogas, né? Pessoas que são dependentes de droga, de álcool, também têm tendência a, caso fiquem sem a droga, né? Fazer abstinência e entrar em crise de ansiedade. Então, assim, são várias causas, né, que podem levar. Então, a ansiedade é um tema muito amplo, né? E quando eu me dispus a falar aqui sobre ansiedade, eu fiquei pensando no que nós estamos vivendo, né? Hoje em dia, com a situação aí do Covid-19, do coronavírus, as pessoas estão muito ansiosas. Primeiro, é um vírus que não conhece. E tudo que a gente não conhece, a gente tende a ter medo. Se eu não conheço algo, a minha reação normal é ter medo, né? O medo do novo, né? E aí, pessoas que estão sentindo sintomas do Covid, Cristiane, sem ter o Covid. Sensação de falta de ar, quando na verdade não é a doença, é a ansiedade. Então, assim, quando me foi proposto, né, falar sobre ansiedade, eu já pensei na situação que nós estamos vivendo, né? Onde pessoas estão trancadas em casa, que é outra situação em que gera a ansiedade, você ficar trancada dentro de casa, o confinamento, né? Falar para você, Cristiane, fique em casa. Você que é ativa, né? Então, assim, gera ansiedade, né? E o medo do novo. Então, eu tenho até conseguido ajudar pessoas que estão em casa sentindo sintomas de Covid, e aí, quando ela respira fundo, que ela fala, eu estou conseguindo respirar. Então, assim, é momento de nos acalmarmos em Deus, né? Eu sei que o novo está complicado, né? Está difícil. A gente não sabe quais são os sintomas, a gente não sabe se a gente vai ter o trabalho amanhã. Mas aí Jesus vem em Lucas 22 e fala, tu pode acrescentar um côvado à sua estatura? E aí eu fui pesquisar o que seria um côvado, né? Um côvado é a medida do cotovelo até a mão. Aí Jesus pergunta, tu pode acrescentar essa medida aqui na tua estatura? Tu pode ficar mais alto? Tu não pode, então por que tu está preocupado? Né? Tu não pode muita coisa, então, né, deixa comigo que eu resolvo. Então, é muito importante nós
termos, né, ajuda. Reconhecer que estamos precisando de ajuda, né? Eu creio que quando você teve o problema, você teve que reconhecer, né? Eu estou precisando de ajuda. Então, a atitude que você teve foi ligar para grupos de oração, né? Pedir ajuda, me ajuda em oração, porque eu estou tendo uma crise de pânico aqui, né? Orem por mim. Então, é preciso reconhecer que você quer ajuda, né? Porque não adianta, não, está tudo bem, eu não preciso de ajuda, não, eu consigo sozinha. Não vai conseguir, né? Precisa reconhecer, eu preciso de ajuda, né? Então, o tratamento, muitas vezes, vai precisar de ajuda de um especialista, né? Você ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Muitas pessoas precisam até mesmo se medicar para sair de uma crise, né? Nós, como servos de Deus, não vamos ignorar que a precisão de repente, usar uma medicação, né? Existe para ser usada. O controle, de repente, do dia a dia, né? Da jornada de trabalho. Você entender que você tem que ter hora de lazer, tem que ter ajuda, sim, né? E buscar em Deus, né? Buscar em Deus, com certeza, é uma grande ajuda, porque eu vejo muitas pessoas que não conseguem nem chorar. Elas se travam de uma maneira que a angústia é tanta que ela só pensa em morrer, né? A crise de ansiedade é tanta que ela só pensa em morrer. Então, eu creio que a gente já está aí com algumas pessoas se identificando, né? A gente vai ler aí alguns relatos de pessoas que já estão participando conosco, que passaram por isso, né? Que concordaram aí da gente estar lendo. E eu creio que vai te ajudar muito. Temos aqui a Lucineide, que diz que quando ela tinha 6 anos, após a perda da avó, ela teve alopécia, né? A filha, ela teve alopécia. Alopécia é queda de cabelo acentuada. Tem pessoas que chegam, mulheres que ficam até mesmo carecas, né? Precisam do uso de perucas. Após a perda da avó, nessa época, ela não sabia o que era o problema, o cabelinho dela foi caindo, chegou a usar peruca aos 15 anos, pois tinha caído tudo. Ficou vários anos na psicóloga, até ser liberada e procurar uma terapeuta da fase adulta. Com a graça de Deus, o cabelo dela voltou ao normal, né? Ela orou, é uma serva do Senhor, mas foi muito difícil para ela. Ela diz aqui, né, que ela só chorava, mas ela acreditava sempre que Deus ia fazer um milagre. Então, como nós falamos aqui, né, a ansiedade ela pode vir após um trauma. O trauma daquela criança, uma criança, né? A gente acha que a ansiedade tem idade, não tem. Pode ser desde uma criança até um idoso. E a ansiedade não tem idade, tá? E aí, uma criança, né, começar a perder cabelo até você descobrir o porquê. Tudo por conta de ansiedade, né? Temos aqui a participação de várias servas de Deus. A Lucineide continua dizendo aqui que há 2 meses atrás o esposo teve uma crise de ansiedade que durou 10 dias, com soluço, falta de ar, calafrio, e ele melhorou após uma oração de imposição de mãos. Então, assim, a gente percebe, né, o tanto que os sintomas eles se diferenciam de pessoa para pessoa, né? Tudo derivado de uma crise de ansiedade. Então, às vezes, a gente fica procurando coisas, tratar doenças que, na verdade, são emocionais, né? E quando a gente ora, a gente acredita, a gente busca ajuda, né, a gente consegue ter a solução. A gente tem aqui também o relato da Márcia, que diz que ela tem crise e ela só chora. E ela está usando calmante no momento que uma cardiologista mandou ela tomar durante 1 mês. Né? Então, como eu disse aqui, a gente não vai dispensar o uso de medicamento. Se você pede ajuda e Deus usa um médico para te dizer, toma o calmante, tome o calmante. Mas continue buscando a Deus, né? Se você não aceita tomar o calmante, busque a Deus e fala, Deus, eu vou tomar, mas eu não aceito esse negócio não, né? Eu, há pouco tempo, eu tive uma experiência de troca de setor, né? Eu era de um setor onde eu tinha o domínio de tudo. E fui trocada para um setor muito mais confuso, muito mais tumultuado, e eu perdi o controle.
E eu não sei você, mas eu, como mulher, se eu perder o controle da situação, parece que a gente sai do trilho, né? Parece trem desgovernado. Então, assim, eu tive que procurar ajuda. Pastora, tu pediu ajuda? Pedi. Fui até a minha chefia e falei, olha, estou conseguindo não. Estou ficando doida. Não conseguia dormir, tinha crises onde eu não conseguia respirar, né? Parecia que minha garganta estava fechando, o coração acelerava do nada, eu começava a me tremer inteira, a perna não parava de balançar, e aí eu tive que buscar ajuda, né? Que ajuda, pastora? Tu foi orar? Fui, mas eu também tive que passar pela psicóloga, onde ela me ensinou, você não tem o controle de tudo, mulher. Uma hora você não vai conseguir, se permita, né? Se permita, de vez em quando, não saber, né? O filho vem e te pergunta, mãe, onde está o sapato? Tu tem que saber onde está o sapato. Mãe, onde estão minhas coisas? Mãe fez isso, mãe fez aquilo. Então, muitas vezes, a gente não se permite dizer não. A gente não se permite errar. A gente não se permite perder o controle, né? Eu vou continuar lendo aqui o outro relato. Vou pedir ajuda aqui a meus universitários para a gente estar lendo outro relato. Isso aí, participa com a gente quer fazer algo bem dinâmico para que você possa ser alcançado, né? No meu caso também, eu fiquei sem voz, né? Além de ter ansiedade, de não conseguir respirar, no momento eu fiquei os 2 meses que eu passei o problema, eu fiquei sem voz, sistema nervoso, né? Foi abalado. E aí não conseguia definir o porquê que perdeu a voz, né? Precisando trabalhar, precisando desenrolar as coisas sem voz. Então, cada corpo reage de um jeito, né? E tudo isso baseado no nosso cérebro, né? Eu vou estar lendo aqui o relato, ó, da Roberta. Ela disse, tive ontem uma crise de ansiedade por conta dessa situação. Só Jesus mesmo para sustentar. Então, essa Roberta, a preocupação de falar sobre ansiedade, né? Quando me foi proposto, vamos fazer um bate-papo com as nossas amigas, com as nossas irmãs que estão em casa, a primeira coisa que eu pensei foi falar sobre ansiedade, porque foi uma coisa que eu vivi, né? E vivo ainda, porque não é dizer que a gente passou e acabou. A qualquer momento a gente pode ter um problema e desencadear uma crise de ansiedade. Só que nós vamos aprendendo como viver com isso, né? A gente já começa a identificar sintomas. Eu, por exemplo, quando eu começo a me tremer, o coração acelera, eu já começo a perder o fôlego, eu já penso, calma, não é assim, né? Jesus, acalma o meu coração. E aí você vai respirando fundo, vai procurando em Deus, né? E aí você aprende como passar pela situação, né? Aí, no caso, o Cristiano já passou por outras situações onde a voz já não faltou mais, né? E aí a gente vai aprendendo a conviver, né? Pedir a você que compartilhe aí, vai compartilhando, vai colocando para as suas amigas, falar, amiga, tem uma sala de bate-papo aí, ó, vê aí que é o teu assunto. Que de repente você vai precisar em algum momento. Todos nós passamos por momentos difíceis onde você vai sentir a necessidade de controlar, né, essa ansiedade. Tem aqui também, ó, minha sobrinha tem crises de ansiedade, fica com falta de ar. A falta de ar é muito o relato de muitos, porque realmente a sensação é de que a garganta vai fechar e que você não vai conseguir mais respirar. Mas isso aí a gente aprende até quando eu passei pela psicóloga, ela me ensinou como se respira. E aí, hoje em dia a gente tem acesso à internet, né? Tem um exercíciozinho que a gente inspira, conta até 6. Aí você inspira. Conta até 6, prende por 5 e solta de novo, contando até 6. Então, assim, é um exercício de respiração que você, na hora que você sentir que está fazendo ataque de pânico, puxou o ar, prendeu um pouquinho, soltou. Você vai sentir o teu batimento voltando ao normal. Você vai sentir que você vai conseguir respirar. Então, ó, vou te ensinar, hein? Eu tenho feito isso quando bate o pânico. Ó, puxou, prendeu, soltou. Você vai sentir o teu corpo voltando ao normal. E aí,
como espiritual que sou, eu introduzi Jesus nesse negócio, né? Eu falei, Jesus, eu preciso respirar. Então, quando eu estiver puxando, Jesus, seja meu oxigênio. Vai aonde eu não posso, né? Porque quando a gente respira, o oxigênio alcança células que eu não consigo pensar nem onde elas estão, né? Então, eu coloco Jesus nesse negócio e falo, Jesus, estou respirando, seja o meu oxigênio, porque a ansiedade está querendo me dominar, né? Tem também, relato da Mariana aqui, dizendo que é muito importante o auxílio da psicóloga, tem ajudado ela bastante. Ela sentia muita taquicardia, né, que é a aceleração de batimento, a insônia, o cansaço e uma forte alteração no humor. E quem, né, de nós nunca ouviu assim, que chata, nervosa, estressada, né? Uma hora está bem, outra hora você muda o humor. Isso tudo aí é hormônio, né? É dentro da gente, é hormonal, é ansiedade, é problema que vai juntando, né? Grace aqui agradecendo pelo tema, né, que está sendo muito útil. Amém, Grace, que possa mesmo estar alcançando aí, né? Michele disse, se chorar é um tipo de ansiedade, eu estou bem complicada. Michele, chorar não é ansiedade. Chorar é para você descarregar a ansiedade. Se quiser chorar, chore. Chore, chorar faz bem. Muitas vezes a gente é forte demais, Cristiane, o tempo todo, né? Você segura, vem aqui, segura a onda de um, segura a luta de outro, ajuda o outro, mas aí tem uma hora que é você. Tem que chorar. Não é ansiedade não, minha filha, é desabafo. Chore na presença de Deus. Quando precisar, chora, porque a gente não é forte o tempo todo. Eu tenho aprendido isso, né? Aprendi na psicóloga e tenho aprendido ao longo com a minha chefia, tenho aprendido, a gente não tem que ser forte o tempo todo. Tudo bem se não der certo alguma vez. Tudo bem se você errar uma vez, né? Mas a gente se cobra muito. A gente quer tudo perfeito, a gente não quer que nada fuja da nossa mão. E aí, isso descontrola, né? E aí eu começo a ter taquicardia, começo a ter a sensação de que tudo está perdido, começo a ter medo, né? Quando, na verdade, nada foge do controle de Deus. Do nosso, vai fugir uma hora, minha irmã, relaxa. Você não é onipotente, você não é onipresente, você não está em todos os lugares, né? Por que mulher se cobra tanto, né? Às vezes eu fico pensando nisso, por que a gente se cobra tanto, né? É o medo de errar, é o medo de falar demais, e aí a gente acaba falando demais, né? Mulher é um bicho engraçado, né? Acho que Deus ele fez a gente com tanto carinho que a gente veio diferente, né? Mulher ansiosa, mulher tem TPM, mulher tem menopausa, né? Tudo isso causando o quê? Ansiedade. Meus ajudantes vão estar vendo aqui se tem mais alguma coisa. Compartilha, continua falando aí das suas experiências, tá bom? Não se acanha, não. Eu vou estar só falando seu primeiro nome para não comprometer, mas continua aí relatando para a gente, tá bom? Eu quero continuar, quero deixar mais um versículo aqui, né? Diz lá em Provérbios 12, 25, que a ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra. Então, é importante, quando nós estivermos ansiosas, conversar, né? Pedir ajuda, porque, de repente, uma palavra que alguém traz para você, o seu coração se alegra. Provérbios 12, 25 está dizendo isso, né? A ansiedade abate o homem, né? Se vê uma pessoa ansiosa, ela está com o semblante fechado, ela está sempre com uma cara de que algo vai acontecer, preocupação, né? E isso não é bom. Então, converse. Tem pessoas que são muito fechadas, né? A gente não consegue desvendar o que está acontecendo ali, né? Porque elas se trancam de um jeito e aí desencadeia a crise de ansiedade. Porque quando ela para lá no quarto dela ou no travesseiro dela, tudo vem. O pensamento acelera de um jeito e aí não dorme, não come, né? E causa o abatimento. Então, de repente, você está se identificando aí falando, pastora, então eu sou ansiosa em nível máximo. Sim, você pode estar sofrendo ansiedade,
passando por crise de ansiedade e só não sabe ainda que precisa de ajuda, né? E o interessante é que a ansiedade, ela não resolve nossos problemas do amanhã. Pelo contrário, ela nos enfraquece no hoje. E a gente acaba, muitas das vezes, sofrendo 2 vezes. No dia de hoje e no dia que o problema chega, né? É verdade, pastora? A Bíblia diz, né? Viva a cada dia o seu mal, né? Eu não vou saber te dizer o versículo agora, mas viva a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal, porque o amanhã, Deus disse, ele não vos pertence, ele pertence a mim, né? E aí, como a Cristiane falou, na verdade, a ansiedade ela vai enfraquecer o amanhã, porque não sei se você já passou por isso aí, mas eu preciso dormir hoje porque amanhã eu tenho algo muito importante para fazer, mas eu não consigo dormir hoje. E aí amanhã eu acordo mal, acordo cansada, enfraquecida, quando de repente o problema nem era tão grande assim. E aí é uma coisa que depois o ansioso, quando ele passa pelo problema, às vezes eu não sei se você já se pegou rindo dizendo, poxa, nem precisava disso tudo, né? Eu sofri, eu não dormi, eu não comi, nem precisava disso tudo, né? Resolvi rápido. Às vezes você não dorme, se programa para uma coisa onde um problema que você acha que vai durar 5 horas, você vai lá e resolve em meia hora. Você, poxa, eu nem dormi essa noite, né? Porque o ansioso ele sofre por antecedência, né? Então é muito importante procurar ajuda, procure ajuda. Se você acha, poxa, pastora, me identifiquei muito com tudo isso que você falou, procure ajuda. Se você tem como marcar um psicólogo, procure ajuda de um psicólogo, converse com seu líder, com seu pastor, com sua pastora, entre em oração, busque a Deus mesmo, procure ter momentos de lazer, né? Momentos onde você vai estar tirando o estresse, né, da sua mente, aproveitando com a sua família, né? Tem pessoas que não desligam o telefone, o celular hoje em dia. O celular hoje em dia é uma fonte de ansiedade. Porque você liga para uma pessoa e você quer que ela te responda na mesma hora. Você manda uma mensagem e não sabe esperar, né? Nós somos a geração do fast food. Nós pedimos um lanche e queremos que entregue em 40 minutos. Se passou de 40, você já liga para o restaurante ou para a lanchonete e diz, olha, vocês me falaram 40. Então, nós somos a geração da ansiedade, né? No mundo, já estamos alcançando marca de milhões aí de ansiosos, né? Levando à depressão, levando até ao suicídio. Porque as pessoas que não sabem onde buscar ajuda, né, que não têm uma ajuda espiritual, né, uma igreja para ela pedir uma ajuda, como foi no caso da Cristiane, né, que tinha um grupo de oração onde ela podia dizer, me ajuda, né? Tem pessoas que estão tendendo até ao suicídio, né? A ansiedade leva à depressão, e aí a depressão leva a achar que a única situação que ela pode fazer é tirar a própria vida, né? Então, realmente muito complicado, né? Eu não vou estar nem me estendendo muito para a depressão, porque é um outro tema também grandioso e grande demais, né? A gente iria passar aqui mais de 1 hora falando só sobre depressão, né? Então, assim, mas a ansiedade já é um caminho. Porque o ansioso, ele tende a se depreciar, né? Ele tende a achar que ele não é capaz, ele tende a cada vez como se ele estivesse se enfiando numa conchinha, né? Numa caverna, e aí levando à depressão. Então, busque ajuda, diga que você está precisando sim, desabe se for preciso, diga eu não estou aguentando, né? Chore se for preciso, né? Busque momentos de lazer, desligue o celular de vez em quando, diminua a tua rotina de vida, né? Há pouco tempo, a rotina de vida do meu esposo, pastor Alexandre, era tão intensa que ele teve um quadro de arritmia. Foi parar no hospital fazendo arritmia cardíaca, uma crise de ansiedade fortíssima, fez todos os exames e não deu nada. E o médico disse, rapaz, desacelera, está muito acelerado, o teu coração está gritando. E é isso que o coração do ansioso faz, ele grita. Ele acelera e diz, olha, eu não estou aguentando você não, hein?
E aí o pulmão pede mais ar, né? E aí começa sintomas que você imagina que vai morrer, a sensação que você vai morrer, né? Na verdade, só ansiedade. Só, pastora, só ansiedade, né? Então, siga o conselho da nossa vozinha, né? Toma um chazinho, vai ver um filme, vai ler a Bíblia, vai ler um livro, né? Eu tenho lido, né, só para deixar aqui documentado que a gente, né, estou falando, mas eu leio, eu pesquiso, né? Eu estou lendo aqui um livro de Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, né? Ele fala sobre a ansiedade, o mal do século. Então, busque livros para você estar lendo, busque a Bíblia, busque a palavra. Então, assim, leia, pesquise, né? Quando a gente não conhece algo, a gente tem que buscar, né, para conhecer o que eu tô vivendo, o que eu tô passando, né? Então, busque ajuda, tá bom? Eu deixei aqui, vi aqui algumas dicas, né? Faça o exercício de respiração, respire fundo. Imagina aí Jesus preenchendo todos os lugares do teu corpo, aonde possa ter ansiedade. Fala, Senhor, eu preciso que troque a ansiedade, o medo, pela tua presença, né? E aí tu respira Jesus, bota Jesus nesse pulmão, respira fundo, se acalma, né? E acredita que tudo vai dar certo. Cuide da sua vida espiritual, faça orações, converse com Deus sobre as suas ansiedades. Eu gosto muito de um versículo que diz lá em 1 Pedro, que é: lança sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, né? Ao acordar, lança sobre ele a tua ansiedade. Fala, Senhor, eu sei que tu cuida de mim, então eu vou lançar toda a minha ansiedade sobre ti nesse dia, né? Tudo que for para me prejudicar, eu quero lançar sobre ti, né? Porque ele tem cuidado de nós. Chore, como eu falei, né? Busca ter uma alimentação saudável. Faça uma coisa de cada vez. Viva um dia de cada vez. Se permita não ter o controle de tudo. Deixa o controle de toda. Eu espero que nós possamos aqui ter ajudado, né? Quero agradecer a Cristiane, que dividiu com a gente aqui essa experiência, né? Quero agradecer a você de casa, que participou com a gente aí, né? Teve aí a coragem de se abrir, porque tem que ter coragem para você contar um pouquinho da sua vida, né? Você tem que ter coragem para se expor, porque tem pessoas que acham que a ansiedade, Cristiane, é frescura. A pessoa olha e fala, que ansiedade nada, isso é frescura, né? Para de palhaçada, de repente você já ouviu isso, né? Para de palhaçada, que falta de ar o quê, né? Não é frescura não, tá? A ansiedade é algo sério, precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né? Algumas pessoas não vão precisar de medicação, como eu não precisei. Conversando com a psicóloga, orando a Deus, Deus ministrando no meu coração, eu consegui reverter, me adaptei ao setor, né? Hoje em dia, graças a Deus, estou num setor onde eu consigo me adaptar, né? Consegui controlar a minha ansiedade, como você também aprendeu, né, a controlar. Então, assim, nós cremos em um Deus que Ele nos ajuda. Então, é nessa hora aí. Aí, uma vez, uma pessoa me disse assim, poxa, mas quando eu estou bem, eu não vou para Deus. E quando eu estou mal, eu tenho que correr para Ele? Sim. A Bíblia diz assim, né, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Agora estamos vivendo um momento de muita angústia, né? Essa história de corona está mexendo com a nossa vida de uma maneira que o coração está apertado, estamos muito angustiados e ansiosos. Mas confie em Deus, vai dar tudo certo, vai passar. Isso é só uma fase ruim, né? Quero deixar uma frase que eu vi hoje. Ter uma fase ruim não significa ter uma vida ruim, né? Fase ruim todos nós temos, mas ela passa, tá bom? Quero te agradecer, você que participou, você que esteve aí com a gente. A gente vai estar fazendo um minuto de oração para a sua vida, tá bom? Quero que você continue divulgando, a gente vai ter mais temas, a cada semana vai ser um tema diferente, com convidadas diferentes. Hoje a gente abriu aqui com a missionária Cristiane, né, essa mulher de Deus, esse exemplo, né, uma grande mulher de Deus. Então, assim, vamos ter mais convidadas, vários temas
que eu gostaria até de pedir ajuda, se de repente você quiser, né, ver algum tema, ver a gente falando sobre algum tema, pode sugerir também. Vá lá na nossa página da IEP Mais Que Vencedores, clica lá e coloca, ó, no encontro de mulheres da quarta-feira, eu gostaria de ver o tema, não sei, mulheres desempregadas, né? Sei lá qual é o tema que você vai me ajudar aí, tá bom? Então, se você tiver algum tema interessante, quiser mandar para nós estamos aceitando sugestões para a gente estar falando de mulher para mulher, né? Aqui é o nosso cantinho, a gente vai estar aqui conversando a cada quarta-feira, tá bom? Espero que você tenha gostado. Continue orando por nós, esse ministério precisa de você. Hoje é aniversário da Roberta. E nós vamos orar por você, Roberta. A Roberta é uma grande amiga, né? Então, nós vamos estar orando aí. Robertinha, minha linda, fazendo aniversário hoje, que Deus possa te abençoar, tá bom? Receba o nosso abraço aí, nosso carinho, tá? Vamos estar incluindo Roberta e sua família, né? O pastor Michel, em oração nesse momento, tá bom? Quero te agradecer de coração mesmo, divulgue, porque vai ter mais, a gente não vai parar por aqui não, tá bom? A gente, enquanto Jesus permitir, a gente vai estar aqui conversando com você, tá bom? Esse é o nosso cantinho, seja bem-vinda. Vamos orar a Deus. Eu quero começar, né, louvando um pouquinho para o seu coração. E quando você, de repente, estiver com muito medo, você pode fazer como eu, né? Sempre, quando eu estou com muito medo, eu consigo pensar nesse louvor. Que é assim, ó. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho para ti e espero em ti. Aí Deus responde assim, ó. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que esse mar eu posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. Então espera, né? E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Oremos a Deus. Senhor, eu quero entregar a cada uma, Senhor, que foi alcançada por esse encontro, ou aquelas que ainda vão estar tendo a oportunidade de acessar, Senhor. Deus, eu te peço que tu encontre elas no momento em que elas estão mais precisando. Esse momento de ansiedade em que estamos vivendo, Senhor. Esse período em que passamos, onde a angústia toma conta do nosso coração. Aonde nós não sabemos o que fazer, para onde ir. Senhor, aonde a hora, Senhor, no relógio demora. Aonde, Senhor, o teto parece de bronze, como louvamos aqui. Parece que a oração não sobe, parece que o pensamento toma conta de tudo. Senhor, eu quero te pedir, encontre essa mulher ansiosa. Encontre, Senhor, essa jovem que está precisando de ti, Senhor.
Deus, está faltando ar, está faltando a respiração. Ela não sabe nem definir o que ela tem, o que ela sente. Pai, quando na verdade é, Senhor Deus, o coração gritando, dizendo, me ajuda. Ah, Espírito Santo, Tu que pode ir aonde nós não podemos. Tu que pode alcançar lugares aonde o ser humano não vai, Senhor. O lugar da mente onde está mais escondido, esse sentimento que ela não consegue liberar, que ela não consegue desabafar, Senhor. Eu quero te pedir, vá, encontre esse local da mente mais escondido, aonde tem desencadeado crises de ansiedade nessa mulher, aonde essa jovem não sabe nem, Senhor, relatar o que está tão escondido. Eu quero te pedir que através desse encontro, Senhor, Tu cure vidas, Tu liberte vidas de cadeias que tem prendido essa jovem dentro do quarto, que tem prendido essa mulher de conquistar, de projetar, de alcançar coisas muito maiores. Senhor, eu quero te pedir que esse vídeo venha a ser bênção nas vidas que chegarem até ele. Capacita-nos a cada dia, Senhor, para estarmos aqui. Nos ajuda a cada momento em que percebermos que estamos entrando em uma crise de ansiedade. Seja, Senhor, o nosso controle. Nos ensina a cada dia, Senhor, a glorificar o Teu nome. Alcance, Senhor, alcance as nossas amigas que estão nos assistindo nessa hora. Alcance, Senhor, essa mulher que não sabe o que fazer. E traga resposta para a vida dela nessa noite, Senhor, nesse momento em que ela estiver assistindo. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que Tu nos permitiu passar, porque agora podemos testemunhar na vida dessas pessoas que há solução para elas, Senhor. Há solução, Senhor, para o que ela está passando. Seja enfermidade, seja luto, seja dor, seja o que for, Senhor, seja desemprego, seja falta de provisão dentro do lar dela. Senhor, mostre a ela que tem solução, Senhor. E a solução é Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito e por tudo que Tu ainda vai fazer, em nome de Jesus. Ai, coisa boa, né? Eu já consigo respirar até melhor. Eu já consigo sentir esse oxigênio chamado Jesus entrando aqui no nosso coração, nosso pulmão e na nossa vida. Eu te convidar, continue assistindo conosco as programações. Durante toda a semana vamos ter aí, né, culto online na quinta-feira, sexta-feira, domingo teremos aí culto às 19 horas para você. Segunda, nos acompanhe na página da IEP, Mais Que Vencedores no Facebook, e lá você vai conseguir ver também como entrar no Instagram, como nos acompanhar, que nós vamos ter um canal no YouTube. Então, como que você pode estar lá no canal, lá curtindo, dando lá o seu joinha, né? E ajudando essa obra, caso você queira. Tem também na nossa página meios de você estar abençoando, né, o nosso ministério, através de doação, de ofertas. Não sei o que você vai destinar no seu coração, para que essas portas continuem abertas, para que esses projetos como o de hoje, né, possam estar acontecendo, né? A gente precisa da sua ajuda. Então, eu te peço, seja um ajudador dessa obra, né? Financeiramente, nós temos para nós, né? Porque trabalhamos, mas a obra precisa de ajuda, né? Então, se você, de repente, tem um coração abençoador, procura lá na página, tem lá as contas bancárias, o jeito como você pode ofertar, ouvindo aqui no nosso culto, participando conosco. Pastora, infelizmente, eu não tenho condição financeira para estar ofertando. Oferte a sua presença, né? Oferte a sua visita, o seu sorriso, o seu glória a Deus, o seu aleluia. As portas vão estar abertas para você. Eu quero te convidar. A nossa igreja fica na Rua Valentim Magalhães, 226, em Vigário Geral, tá bom? Nos acompanha aí nas redes sociais, né? Você é o nosso convidado, nossa amiga do coração. Roberta, eu não orei por você, filha. Vamos orar agora antes de terminar, né? Ganhou uma oração específica. Quero estar orando pela Roberta e por cada aniversariante. Se por acaso hoje é o seu aniversário, receba aí também um abraço, tá bom? Missionária Cristiane,
Ore pela nossa amiga Roberta, já esteve aqui com a gente, já pregou no nosso congresso, já nos abençoou. E hoje nós vamos estar abençoando a vida dela. Ore pela Roberta. Glória a Deus, oremos. Querido Deus, amado Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, te apresento a vida da tua filha, Roberta. Visita ela, Senhor, enche com teu espírito, com a tua presença, Senhor, preenche o seu coração, a sua mente, Senhor, toca, Jesus, na sua vida espiritual, Senhor, na sua família, no seu lar, na sua vida, Senhor, em todo, ó Deus. Alcança a tua filha, Jesus, pois o Senhor sabe aquilo que é necessário. Preencha, Senhor, com a porção dobrada do teu Espírito, a protegendo, Deus, e a livrando de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em um nome daquele que vive, em um nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela tua presença. Quarta-feira tem mais, tá bom? Conto com você. Espalhe aí para as amigas, convida. Bom, nós vamos ter novos temas. Não perca, seja uma próxima aqui do nosso cantinho, tá bom? Fica com Deus, um abraço no seu coração. A missionária Cristiane quer se despedir também das nossas amigas, né? Que você possa ser abençoada e alcançada em nome de Jesus.